Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira aqui pelo Centro Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, Santa Catarina. E a palestra da noite sobre minha responsabilidade, hoje com o tema Em Busca da Reforma Íntima. Então, gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo no momento. E como de nosso costume em nossa casa, antes da palestra, iremos então elevar uma prece a Deus, pedindo sua proteção e sua bênção. Peço que todos nesse momento fechem seus olhos, serenem seus pensamentos, seu coração. E assim pedimos, ó Pai, derramai sobre cada um de nós a sua luz, a sua bênção, a sabedoria, que possamos aproveitar ao máximo o tema da noite, este tema proposto, o qual nos traz grandes reflexões para que tenhamos proveito nesta existência. Pai amado, na certeza de seu amparo e sua proteção, assim damos início à palestra da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma vez mais, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra da noite com o tema Em Busca da Reforma Íntima. Então, pessoal, o que é a reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos, o Divino Mestre dentro e fora de si, né? Então, a reforma íntima é esse processo onde adentramos aqui nesta terra, né, para trabalharmos o nosso espírito e reconhecendo-nos como espírito imortal, né, sabendo das nossas dificuldades espirituais e também das nossas virtudes, temos então este dever de fazermos esta reforma, né? De nos reconhecermos, nos autoconhecer, né? A busca do autoconhecimento, que será muito falado na noite de hoje. Né? Então, a reforma íntima é como se fosse um avião que decola, né? E em pleno ar esse avião precisa de um reparo, um ajuste, e não há como pousar. Né? Que seria como, então, adentramos na Terra, estamos aqui para trabalhar o nosso espírito, né? E posteriormente, somente no processo, quando formos desencarnar, que retornaremos ao plano espiritual. Então, a reforma íntima ela é feita no espírito, mas nesta jornada terrena, certo? E a transformação do homem velho no homem novo, como nós espíritas sabemos das vidas passadas, né, que o espírito não tem sua primeira existência agora, quando nasce aqui na Terra, né, carregado de erros seculares, como diz ali, buscamos a chegada ao homem novo, que seria o quê? Todo o trabalho realizado em si, né? Deixando para trás tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que não agrega no ser, e sim conquistando valores espirituais, morais, para que então se agregue e se torne o homem novo, o homem evoluído, o homem mais aprimorado. Como realizar a reforma íntima? Primeiro, faça a reforma em clima de paz. Isso é algo muito importante, porque a partir do momento que se reconhece, né, que você tem, por vezes, algum defeito, alguma dificuldade, a busca em extirpar esse defeito
Se ela é realizada com pensamento de pressa, de ansiedade, que acaba trazendo angústias, né, essa reforma pode sair de uma forma inadequada e apenas esse reconhecimento, né, desse defeito, dessa dificuldade, pode fazer com que você desenvolva, então, essa ansiedade, enfim, não agregue em você e sim te traga mais dificuldades para lidar com determinadas situações. Então, fazer a reforma íntima, que nós vamos ver no decorrer da palestra, é preciso que ela seja feita em clima de paz, de tranquilidade, de uma consciência serena, se auto-perdoando, se autoconhecendo, buscando identificar onde estão minhas dificuldades, buscando saber que hoje é uma nova oportunidade, né? E uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor e não de ficar remoendo por vezes coisas passadas, de ficar buscando mais angústias, mais desprazeres, né? Então é preciso se olhar, se reconhecer com grandes defeitos, tudo bem, está aqui para se aprimorar, né? Ter tranquilidade, dar um passo de cada vez e com certeza a reforma íntima assim, ela começa a se desenvolver e você acaba então se aprimorando. Buscar se autoconhecer, esta que é a palavra-chave, né? A palavra-chave da palestra de hoje. A reforma íntima ela só se faz com autoconhecimento, né? Enquanto você é cego para si, enquanto você em determinadas situações reage de uma certa maneira, vou dizer assim, de uma certa maneira leviana, e acha que aquilo vai ser sempre assim, né? Que você não consegue ou não pode fazer diferente, então, sem o autoconhecimento, não se consegue, então, dar prosseguimento na reforma íntima. É preciso se autoconhecer, se autoidentificar, se perdoar quando reconhece em si determinados defeitos, né? Trabalhar também suas virtudes, né? Então, buscar o autoconhecimento. Trabalha e aperfeiçoa, né? Se por vezes eu tenho algum defeito, alguma dificuldade, a pessoa opta por estacionar, eu não vou fazer isso porque eu não tenho determinada capacidade, enfim, emocional, moral, enfim. E muitas vezes é o trabalho que está te fazendo, te chamando para o aprimoramento, né? O trabalho do dia a dia, o trabalho nosso que nos traz o sustento, diariamente, minuto a minuto, ele está cheio de oportunidades, cheio de provas que estamos sendo testados, seja no perdão, seja numa forma de um diálogo com alguém, digamos, se você tem convívio interpessoal, se você atende, né? Ou se você trabalha mais fechado com papéis, enfim, em algum momento você vai se comunicar ou vai procurar uma melhor maneira de trabalhar consigo mesmo, diferentemente do trabalho, né? Mas trabalha e aperfeiçoa, não espera, por vezes, se reconhecer como perfeito para desenvolver alguma determinada tarefa, e por vezes isso muito tempo se passou e às vezes você vai se reconhecer, né, apto e por vezes ainda não está. Tem muito ali que irá se aprender, né? Claro que isso eu falo numa questão interior, né? Não numa questão de habilidades, talvez habilidades científicas. Isso sim, é preciso preparo, é preciso uma formação, mas eu falo assim, olhando pro eu, né? Quantas vezes não conseguimos desempenhar determinadas tarefas porque somos cheios de melindres, cheios de imperfeições morais ou sentimentais, enfim, que nos fazem que acabamos nos atrasando grandemente, né? Sem trabalhar o nosso eu, o nosso íntimo, e acabamos assim ficando estacionado e sofrendo, né? Porque não conseguimos então trabalhar aquilo que precisamos melhorar. Por isso é preciso se autoconhecer, fazer isso em clima de paz e tranquilidade, trabalhar e ir se aperfeiçoando. Todo dia é uma nova prova.
né? A evolução espiritual demanda caridade para com as imperfeições alheias, o que talvez seja o ato mais difícil atualmente. Vivemos uma época em que erros não são perdoados e mágoas são eternizadas. E isso é verdade, né? Nós vemos que se alguém erra com a gente, muitas vezes ali se acende uma aversão, uma animosidade, não se perdoa, né? E isso não vai te agregar em nada, te cria uma animosidade, como eu disse, com um irmão, com outro espírito, né? E isso não vale a pena. O Cristo já dizia, antes de depositar, né, a tua oferta, retorna e concilia-te com teu irmão. Então, é preciso, né, que saibamos reconhecer que o outro também é um ser que está em trabalho evolutivo conosco nesta vida terrena, né? Que também tem suas imperfeições, tem suas dificuldades e com certeza também tem suas virtudes, né? Tem uma frase de Clarice Lispector que diz assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então ali se encaixa muito bem em fazer em clima de paz, porque quando se reconhece imperfeito, buscar fazer isso, né? Devagar, sereno, seguro, né? Do que está fazendo, né? De se melhorar, se dar essa oportunidade, mas sabendo que sim, que a partir do momento que você encontra um caminho, é muito mais vantajoso seguir no caminho certo do que buscar uma mudança rápida e por vezes sem uma direção correta, né? A reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Demanda tempo, boa vontade, disciplina e esforço incessante. Muita resignação e luta contra nossas próprias tendências inferiores e principalmente estar vigilante para os seus defeitos e ter foco na tarefa de se melhorar. Ao outro cabe somente ele mesmo buscar a própria reforma íntima. A nós, a responsabilidade é somente sobre nossas atitudes, né? Então aqui ele fala que a mudança, né, essa mudança de você se conhecer imperfeito em algo e buscar trabalhar isso em você, ela não se faz da noite para o dia. Não é fácil, né? É difícil, mas é importante e é preciso ter um começo, né? A, a mudança, talvez numa analogia assim, se você pega uma semente, você não planta ela hoje e vai colher os frutos amanhã, né? Demanda um tempo, certos cuidados para que se germine, que a planta amadureça e, enfim, se colham os frutos, né? Da mesma maneira, né? É trabalhado, é preciso começar, né? É preciso plantar essa sementinha de luz em você para que possa, então, se ver, né? Se reconhecer como um ser, um espírito imortal aqui nesta terra, em jornada evolutiva, buscando trabalhar suas dificuldades para, então, ir se melhorando, né? Quanto ao outro. Porque muitas vezes é fácil assim, a gente não reconhece os nossos defeitos, mas consegue ver perfeitamente os defeitos dos outros, né? Isso é muito comum, parece que é muito fácil dizer, e até quando o defeito do outro é parecido com o defeito do nosso, a gente não considera nenhum defeito, né? Porque daí, eu também partilho daquilo ali, então isso ali tá certo, tá tudo bem. E na verdade não é assim, né? Sempre é preciso se respeitar o outro, né? Como eu disse, também está em uma jornada evolutiva. A imagenzinha que eu trago ali do trânsito, por exemplo, às vezes se conhece muitas pessoas serenas, mas sentam no banco do carro e se tornam pessoas irritadas, é, em si, que com seus ânimos alterados, que qualquer coisa ali no trânsito muitas vezes causa um desequilíbrio naquela pessoa, né? Então, é algo que se você se reconhece assim, você pode começar trabalhando isso, né? Então, com certeza, a reforma íntima ela vem trazer grandes benefícios. Por quê? Porque é um processo de evolução espiritual que cada um faz no seu dia a dia.
Existe essa frase de Chico Xavier quando ele diz assim: permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Esta frase, ela traz assim um ensinamento muito bonito, porque ela chama-nos a atenção ao respeito e à disciplina, né? Eu permito a todos serem como quiserem. Isso é um sinal de respeito com o próximo, né? Como eu disse antes, de não apontar os defeitos alheios. Jesus dizia, né, antes de apontar o cisco no olho de teu irmão, veja a trave que tem no seu, né? A trave, o tronco, né? O tamanho do cisco enorme que tem no teu olho. Então, é preciso respeitar, né, os outros, os defeitos alheios, sempre que possível, né, auxiliá-los, né, para que também possam. Muitas vezes aquele irmão não está percebendo, mas sim chegar em forma de auxílio, né? Jamais de exposição, jamais de uma repressão, mas sim de alguém que vai estender uma mão em forma de auxílio. E a mim, como devo ser? Isso chama atenção ao ser quanto à disciplina, né? As obrigações que eu tenho, todas as obrigações que eu tenho perante a vida, perante a consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus, né? Então, a minha conduta deve ser, eu me cobro como eu devo ser, né? Errar, falhar, todos os seres humanos são falíveis, né? Estamos aqui neste mundo de provas e expiações, partindo agora para um mundo de regeneração, né? A Terra se encontra nessa fase transitória. Então, essa observação, né, a mim como devo ser, chamando toda essa responsabilidade, né, traz toda essa lucidez de responsabilidade, né, de compromisso com essa existência terrena e o compromisso perante a vida, né? Pois todos nós sabemos que adentramos a Terra pelo nascimento e deixamos a terra pelo túmulo, né? Mas o espírito imortal continua e daqui levaremos somente aquilo que conseguimos trabalhar dentro de nós. Como saber se estou no caminho certo da minha reforma íntima? Ao final do dia, reflita e autoquestione a consciência sobre as ações tomadas durante todo o dia. Talvez o hábito, né, ou o simples exercício de à noite ao deitar, se por vezes passar um filme na cabeça daquilo, das realizações que tive durante o dia, podemos perceber, né, momentos que talvez falhamos, que poderíamos ter agido com uma conduta mais assertiva, e momentos que talvez nossas virtudes foram trabalhadas, né? Então isso ajuda, né? Ajuda a identificar se estamos no caminho certo. E se percebe, com certeza você vai se perceber com o passar do tempo, porque você vai se notando uma pessoa melhor. Você começa a ver que mesmas situações você começa a reagir diferente, né? Aquilo que por vezes te acendia, que causava um calor sentimental, emocional, assim, de ânimo, de raiva, de ira, enfim. Por vezes você já compreende que não, aquela brasa não está em mim, está no outro, e ali se trabalha, né, essa reforma. Então, uma das formas de sabermos se estamos no caminho é isso, refletir sobre as situações vivenciadas. Paz de espírito e consciência tranquila são grandes indicadores, porque se nós não estamos com paz de espírito, né, por vezes estamos perdendo o sono, estamos com a consciência pesada em determinadas situações, né, algo talvez poderia ter sido feito diferente, né? Então, que dali para frente se faça diferente, né? Que se aprenda, que precisamos aprender com os tropeços, né? Para que no futuro façamos sempre decisões mais assertivas. Chico Xavier também dizia: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Então veja, você é o melhor secretário da tua tarefa.
você é o mais importante propagandista, demonstrador dos seus ideais. Não é a opinião alheia, né? Quantas vezes uma opinião alheia sobre alguém que você não conhece, você ouve, né? Aquela pessoa te passa uma determinada visão da pessoa, e quando você conhece a pessoa, não tem nada a ver com aquilo que estava sendo falado, né? Então, é você mesmo que é o mais eficiente propagandista dos seus ideais, né? A demonstração dos seus princípios é através da sua conduta, né? Do nosso exemplo. Muitas vezes as pessoas tentam ajudar alguém apenas com a fala, mas na verdade são os exemplos de conduta dela, né? Das opções, das escolhas que essa pessoa faz durante a vida, do seu exemplo, que acabam causando por vezes admiração, né? E essa pessoa então olha e diz: nossa, que legal, acho muito interessante a forma de conduta que aquela pessoa tem. E então, por isso, você mesmo é o maior propagandista dos seus ideais, dos seus princípios e de levar a mensagem que você acredita. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo das suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar, o arquiteto das suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Veja como nos traz grandes responsabilidades sobre nós mesmos, né? Aqui, é muito fácil querer sempre terceirizar as nossas quedas, os nossos tropeços, né? Então é preciso olhar para si, né? É preciso. Será que realmente essa culpa que eu estou colocando em alguém por algo que eu talvez hoje não estou tão contente? É culpa de outra pessoa ou é algo que está acontecendo comigo? São escolhas que eu fiz, né? A forma que eu, sei lá, me relacionei, enfim, né? Numa relação interpessoal, profissional, diferentemente, né? Então, como diz aqui, né? O arquiteto das suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então é muito importante nos atentarmos a isso. Nos traz grandes responsabilidades sobre aquilo que construímos nessa existência, naquela história que deixamos, digamos assim, do que fizemos de acerto ou de erro, né? De quedas ou de conquistas nesta jornada terrena. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Né? Emmanuel, né, nos traz essa mensagem através da psicografia de Chico Xavier. Então, a reforma, né, esta visão de se autoconhecer, se autoperdoar, ter paciência consigo mesmo, ela vem da iluminação do coração, do ser, do amor de Deus com as criaturas, do amor de si consigo mesmo, né? Cristo já dizia também: amai o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você espera amar alguém, né? Você precisa se amar. E se você precisa se amar, aprender a se amar, é preciso compreender que você também precisa se aperfeiçoar, se melhorar, entender que não há problema, todos somos falíveis, todos, né? Então, que nos aperfeiçoemos e que busquemos, então, a nossa melhora, que busquemos fazer brilhar a nossa luz interior cada vez mais. Autoconhecimento. O processo de autoanálise pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem, como meio de autoeducação permanente e ordenada. Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos pelos envolvimentos do meio, reagindo e mudando, para passarmos à categoria de condutores de nós mesmos, com um amplo conhecimento de nossas potencialidades em desenvolvimento. Então é muito importante nos autoconhecermos, termos nossa opinião, termos a nossa conduta, né? Aquilo que é a nossa moral, que é a nossa conduta de vida
que eu carrego comigo, né, eu preciso fazer com que ela seja demonstrada, talvez, como eu assim quero, né, ou assim tenho. Por que que eu digo isso? Como diz aqui, muitos indivíduos parecem que ficam à deriva, né, e eles se dirigem conforme o ritmo que a onda os leva, né? Num determinado dia é de uma forma, de outra forma, do outro dia é outro, e enfim, né? Talvez por medo, por receio, pela opinião alheia, né? Isso é algo que precisa ser trabalhado, né? O ser que quer apenas receber elogios, né? Que é até um ato de vaidade, né? Deve-se acender uma luz amarela, né? E ter atenção. Porque muitas vezes um conselho ou uma chamada de atenção que o ser se ofende e leva como uma negativa é um ponto, né, onde pode ser melhorado e ali pode-se começar algo que evitará algo pior, né, algo difícil futuramente. Então, aqui nos chama atenção para isso, nos autoconhecermos e seguirmos aquilo que acreditamos. Não adianta você falar sobre coisas boas, palavras edificantes, buscar ser um bom exemplo falando, mas nas suas atitudes e na sua conduta, né, ser totalmente o contrário, né? Ou hoje aqui tô de um jeito, amanhã, né, já tô com outro grupo de pessoas e a opinião hoje a minha aqui é A com vocês, lá é B com os outros. Então é preciso você ter, né, uma segurança consigo mesmo, né? Independente, porque sempre deve se ter respeito, né? Opiniões diferentes são opiniões e deve-se sempre ter o respeito. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Emmanuel. Novamente naquela questão. Como é fácil, como é assim uma facilidade enorme terceirizarmos as nossas dificuldades. Hoje eu tô de tal maneira porque alguém fez uma magia, ou sei lá, como são muitas coisas que às vezes a gente escuta na casa espírita, né? Fez alguma coisa para mim, ou aquela pessoa tem inveja de mim, tem o olho grande, enfim, né? E o que que acontece? É muito fácil terceirizar, né? Essa culpa que está consigo mesmo. Influenciação espiritual, isso é um tema, né, que pode ser falado em outro momento, mas a influenciação espiritual sim existe, né? Mas uma influenciação espiritual de espíritos maléficos, espíritos levianos, ela se dá se há sintonia entre você e esse espírito. Se você dá uma brecha, se você realmente dá esta sintonia, né? Porque nós sabemos que a influenciação sim existe, tanto de espíritos superiores quanto de espíritos levianos, né? Basta saber a quais classes, talvez digamos assim, quais classes morais de espíritos nós estamos em sintonia, né? Se temos condutas levianas, sombrias talvez, né? Já se sabe com quem está em sintonia, né? Quedas, por vezes sentimentais, uma pessoa deprimida, triste, é, sim, se sintoniza com espíritos nessa sintonia desses transtornos, né? Mas sempre é possível sair disso, né? É possível buscar uma virada, buscar reacender aquilo que se perdeu, né? Porque todos nós somos espíritos criados para a felicidade plena, né? A vida plena. Estamos aqui, sofremos, estamos nos depurando, mas com certeza por falhas e erros passados que cada um tivemos, né? Então, não cabe, né, terceirizar a espíritos coisas que estão nos acontecendo. Pode haver uma participação? Pode, não vou dizer que não, mas a causa está em cada um de nós, né? A partir do momento que sanarmos
as dificuldades ou, enfim, as imperfeições que estão abrindo essas oportunidades de sermos atingidos, com certeza essa influenciação também se encerra. O que podemos transformar intimamente? Os vícios. Os vícios é algo muito difícil, né? Sabemos que é difícil, nada fácil para quem tem um vício, mas é plenamente possível, né? Quem tem o vício do fumo, da droga, do álcool, jogos, da gula, dos abusos da sensualidade, entre outros. Como é difícil? Se você perguntar para um usuário, né, de droga, é fácil deixar, né? Não. Às vezes está num determinado momento, às vezes está num momento mais deprimido, precisa, sente aquela fissura, aquela necessidade e vai querer, né? Vai ter essa tentação, né, do uso, né? O álcool, jogos. Então, a partir do momento que você se reconhece com algum determinado vício, se reconheceu, é preciso que se comece a trabalhar o afastamento deste vício, né? Porque isso não vai te trazer nada de bom. Você vai estar denegrindo suas forças vitais, né? O seu corpo físico, estará em sintonia com espíritos levianos que compartilham ou compartilhavam aqui na Terra dos mesmos vícios. Muitas vezes estarão em comunhão naquele momento do uso, né? Então, podemos transformar os vícios. Os defeitos: orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ódio, vingança. Quantas vezes pessoas carregam uma vida inteira um sentimento de ciúme, de vingança, né? Isso dizima por vezes famílias, tragédias são causadas que podem demorar, além dessa, outras existências para serem reparadas, né? Por orgulho, por vaidade, por inveja, por um ciúme, né? Porque esses defeitos também faz com que a tua saúde mental vá indo embora, né? Então é preciso se trabalhar, se olhar, né? Olhar para si e identificar se há algum desses vícios, desses defeitos, né? Fazendo parte do seu eu interior. E as virtudes, né? A sobriedade, a compreensão, o perdão, tudo isso nós podemos aprimorar, podemos pôr em prática dia a dia com qualquer pessoa que está à nossa volta, começando dentro do lar, né? Pois o núcleo familiar é ali onde se encontram as maiores dificuldades, os maiores conflitos estão muitos dentro do lar, no mesmo teto, né? Ali coloque tuas virtudes, né? E se expanda então para a sociedade, né? Com as pessoas do dia a dia que você se encontra no trabalho, enfim, em qualquer lugar, né? A virtude do perdão. Quantas vezes carregamos talvez lembranças ou enfim qualquer situações, algo que aconteceu que não se perdoa, e o perdão é algo mágico, posso dizer, é algo assim divino, é a palavra correta, porque ele liberta, né? Ele quebra aquela algema que não deixava você ter uma paz interior, que não deixava você se libertar de algo que vinha te puxando para trás, né? Então todas as virtudes podem ser também trabalhadas. Para refletirmos, a diferença. A diferença de Bezerra de Menezes é uma historinha que eu vou contar bem rápido e brevemente, não sei se serei bem fiel à historinha, mas ela é mais ou menos assim. E é uma historinha real, tá? Isso aconteceu. Bezerra de Menezes ministrava uma palestra, né? E falava sobre as virtudes, as dificuldades do ser. E um membro que assistia pediu a palavra, ele cedeu, e ele diz assim: Bezerra, será que eu não estou sendo hipócrita e posso me considerar realmente um cristão espírita? Porque há tempo estou na casa espírita, há tempo ouço sobre perdão, sobre não ter ódio, sobre não ter ciúme, e eu dia a dia sou carregado disso, tenho essas dificuldades, não consigo me libertar, enfim, carrego tudo isso. Será que eu não estou sendo hipócrita comigo mesmo? E aí Bezerra de Menezes
serenamente e diz assim: olha, meu caro irmão, eu compartilho todas essas dificuldades que você acaba de falar. Ele pegou, né, se impressionou, né, a pessoa, mas como? Ele disse assim: não, eu compartilho, mas tem uma diferença. A diferença é que antes eu caminhava na direção delas e agora eu corro delas, né? Eu vou na direção oposta dessas imperfeições. Então, o que que ele quer nos dizer? As provas, as dificuldades estão para todos, né? Todos temos as nossas dificuldades. A diferença é que uns se jogam de cabeça nas dificuldades, né? Alguns se comprazem até em atos levianos, o que é trágico. E chegará o momento, né, do despertar. Mas aqui ele diz assim, né? Antes eu ia nessa direção, né? Não me libertava, talvez, dos vícios, não me auto-reconhecia como alguém, por vezes, orgulhoso, vaidoso, ou enfim, qualquer outro desses defeitos morais, né? Mas agora eu vou na direção oposta. Quando eu me noto assim, eu me seguro, me percebo, por vezes causa um sentimento em mim, mas eu estou sereno, eu passo, trabalho isso em mim, né? Então, essa é uma história muito interessante para se refletir, né? Que todos temos as dificuldades e devemos perceber se não estamos fazendo de tudo para correr na direção delas, né? Nós temos que fazer de tudo para correr na direção contrária às dificuldades, né? Toda imperfeição traz sofrimento, né? Então, toda imperfeição de nós, ainda seres imperfeitos que somos, nos traz alguma forma de sofrimento, né? Então, quanto mais tarde deixamos para ter esse despertar, de buscar fazer nossa reforma íntima, de buscar essa visão além do mundo material, né? Nos reconhecermos espíritos, que há um Deus Criador, de infinito amor, infinita justiça, enfim, por cada um de nós, né? Enquanto não reconhecemos, não vemos, não, não conseguimos identificar determinadas dificuldades, vamos sofrendo, né? Mas todo sofrimento tem dia e hora para acabar, como diz Haroldo Dutra em uma de suas palestras. Todo sofrimento tem dia e hora para acabar. Então, vai passar, né? Mas quanto antes fizermos a nossa reforma íntima, quanto antes nos reconhecermos, nos perdoarmos, antes essas dores da alma passarão. E a multidão que vive em mim é aquela multidão, muitas vezes, de sentimentos, de conflitos, que todos temos, mas que é preciso muita serenidade, contato com um conhecimento edificante para lidarmos com tudo isso, né, e podermos ter uma vida de progresso, uma vida que venha nos trazer algo que agregue na luz interior de cada um de nós. Tem uma mensagenzinha do livro Fonte Viva chamada Cortina do Eu, que eu vou ler ela aqui, que ela vem contribuir muito para o tema de hoje. A cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção. Em tudo e em toda parte apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam
no nosso modo de ser e de entender, porquanto seu serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso e que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios, e conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, nas experiências do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então esta é a mensagem, a cortina do eu, do livro Fonte Viva, e é uma mensagem muito bonita, que eu acredito que vem contribuir muito com o tema da noite, né? Aqui então, Chico Xavier deixou uma dica de 20 exercícios para a reforma íntima, né? Se vocês conseguem ler ali, vou ter que ler aqui que está muito pequenininho. Dentre os 20 exercícios, né, para se fazer a reforma íntima: executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado. Quantas vezes né, você faz um favor para alguém e se em algum momento você pede um favor para aquela pessoa, se ela não faz, diz: tá bom, pode deixar. Né? Quantas vezes é assim? Nós fazemos o bem pelo quão bom nós somos, né? Não esperando. Se a pessoa não tem condição, enfim, por algum motivo moral ou outro que seja, de retribuir, não importa, né? O que importa é o bem que eu faço, porque o bem que eu faço é o bem que é feito para mim, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem das nossas. Isso quanto é difícil nos dias de hoje, né? Opiniões diferentes, por vezes, se tornam animosidades, inimizades, e não deveria ser assim, né? Se deveria sim respeitar. Cada um tem uma opinião, uma visão, pode ali com o maior respeito se conversar, se entender, né? E por vezes tem um consenso, e se não tem, que se tenha o respeito, né? Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Isso aqui chama a atenção aos idosos, né? Quantas vezes o idoso não ouve, ou por hábito, enfim, você fala, ele pede para repetir de novo, e às vezes a pessoa vai se irritando, né? Mas por vezes aquela pessoa realmente não está sim com dificuldades de te compreender. Treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Também é muito comum. Se alguém vem e te conta algo que sofreu, tu diz assim: mas comigo foi muito pior, ou se algo em você está doendo, em mim está doendo mais, né? Então essas queixas, essas condições queixosas, né, devemos nos abster delas. Buscar com afeição o meio de ser mais útil, desculpar sem desculpar-se, não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, alegrar-se com a alegria dos outros. Aqui me chamou a atenção a 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Quantas vezes aquelas pessoas que dividimos o mesmo teto só criticamos, jamais elogiamos, né?
Ah, porque muitas vezes o elogio que já faz de bom tá fazendo, se faz bem, né? Mas não é assim, né? Não é assim, é preciso sim se rever, né? Buscar sim, não criticar, mas sim buscar auxiliar, e quando possível, é, um elogio sempre faz bem. Não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então aí são 20 dicas que Chico Xavier deixou para trabalharmos a reforma íntima. Allan Kardec, dentro desse tema reforma íntima, questionou os espíritos sobre, aqui no caso a questão número 919 e 919A, ele questionou: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Então, ciente dos propósitos da vida, que é de nos melhorarmos, né, ele perguntou: qual que é o melhor meio, o mais eficaz de resistirmos às tentações e sermos melhores? E os espíritos responderam que um sábio da antiguidade já dizia: é preciso conhecer-se a si mesmo. Então, a melhor maneira de você conseguir uma evolução melhor e trabalhar suas dificuldades, resistir às más tendências, às tentações, reconhece a si mesmo e emprega esforço, né, consigo. Muitas vezes não é fácil, mas emprega em esforço, a recompensa com certeza vem. E a questão 919A, que eu não coloquei a resposta dela aqui porque ela é um pouquinho maior, então eu tenho ela aqui num textinho aqui do lado. Questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Kardec questionou: como que eu conseguir conhecer a mim mesmo? E aí, os espíritos respondem. Deixa só aqui. Se não me engano, Santo Agostinho. Responde. Santo Agostinho, aham. Então, Santo Agostinho nos traz a resposta à pergunta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedeste, em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outro, censurarieis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarieis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes,
E não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscrute, consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pensadores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. De balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi um bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Então, esse foi até quase o final da resposta. É uma resposta que ele deu um pouco longa nesta questão pela importância dela. Então é isto. Analisar a nossa consciência, né? Uma autorreflexão, buscar compreender se aquela atitude que eu tomei, se fosse tomada por um irmão meu, por uma outra pessoa, eu teria uma forma que eu iria relevar, né? Ou seria algo que eu teria uma aceitação ou uma não aceitação de tal atitude, né? Quando ali diz, Deus não usa duas medidas, né? Então é muito importante e preciso que avaliemos com sensatez toda a nossa prática, nossa conduta, nossas escolhas desta jornada terrena. Então, pessoal, a palestra de hoje que eu preparei, ela vem até aqui, né? Estas são as referências que eu utilizei para a elaboração. Espero que tenham aproveitado ao máximo, né, o tema da noite, este tema de grande importância para nós seres encarnados, seres aqui em processo evolutivo na Terra, pois não há outro lugar no universo melhor que poderíamos estar senão aqui. Porque se estamos aqui, Deus nos deu essa oportunidade, é porque aqui é o melhor lugar para fazermos a nossa reforma íntima, trabalhar nossas virtudes, vencer as dificuldades, os vícios, os defeitos, né? Busquemos olhar para dentro, olhar para o nosso próximo com empatia, com o sentimento de que também é nosso irmão, também tem suas dores, né? E sempre a crença em Deus, essa confiança, a fé em Deus, que tudo dá certo, né? Pedir sempre a Ele, a luz divina, que nos abençoe, que esteja sempre conosco, nos guiando, para que façamos dessa jornada uma jornada muito proveitosa. Que essa jornada terrena, quando sairmos dela, possamos dizer que foi uma jornada que aproveitamos, porque se aproveita ela se agregando luz interior em cada um de nós, tá bem? Então, chegando ao fim, para o encerramento, uma vez mais, peço que fechemos nossos olhos, elevemos o pensamento ao Pai e pedimos ao Pai, sempre, a sua luz, a sua bênção, o amparo de nosso anjo da guarda. Pedimos ao Pai que essa luz esteja sempre conosco nesse trabalho de nos autoconhecer, de nos melhorarmos como seres desta jornada a qual caminhamos, porque hoje humanos, um dia ainda um pouco distante, mas no caminho para anjos. Pedimos ao Pai suas bênçãos e te agradecemos, ó Pai, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos que vieram até aqui, chegaram até aqui nesta palestra. Espero que tenham aproveitado ao máximo, né, que eu tenha conseguido transmitir de uma forma compreensível a cada um. E até uma próxima então, tá bem? Uma boa noite, um ótimo dia, conforme o horário que estiver assistindo. E até uma próxima, tá bem? Tchau, tchau.